Pode sentar, fique à vontade. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Eu estou aqui hoje pela misericórdia de Deus. A minha voz está bem debilitada. Ontem à noite eu não estava falando nada. Mas já havia marcado compromisso aqui e fui orar, né? Para que Deus permitisse que eu estivesse aqui. Ia trazer um outro pregador comigo, um fiel companheiro, mas à tarde eu senti que eu mesmo deveria vir e pregar a palavra. Então, que Deus tenha misericórdia da minha vida e me usa, que eu quero abençoar essa igreja. Amém? E numa outra oportunidade nós podemos retornar aqui com a saúde plena. Porque é o seguinte, meu timbre de voz é bem forte e eu gosto de glorificar. Glória a Deus! Mas não vai ser essa inflamação que vai atrapalhar, não. Tá? O Albert me apresentou aí, né? Tive a honra de conhecê-lo ali em Suzano. Ele foi na nossa igreja. Sou pastor da Igreja Evangélica Renovação Cristã, sirvo lá. Mas o meu histórico é batista. Eu venho da denominação batista, fiquei 22 anos na Batista. Deus me deu o privilégio de me formar em teologia, uma faculdade bem conceituada, e fazer grego, hebraico, e para a honra e glória do Senhor. Mas somos bem simples, né? Nossa igreja é bem simples. Em 2008 eu saí da denominação e deixei a igreja por convicção que eu tinha do Espírito Santo, então achei melhor deixar. Então começamos essa outra igreja. Eu sempre trabalhei com um novo convertido. E Deus falou para mim que eu iria cuidar de crente desviado, vou usar esse termo. E a nossa igreja é renovação cristã, por causa disso, renovar a vida de cristãos, daqueles que se magoaram, que por algum motivo abandonaram o evangelho. Então nós puxamos essas pessoas para dentro da igreja, cuidamos ali. A maioria volta para as igrejas de origem, mas temos ali 3 anos e meio. Estamos com uma média de 150 membros. Glória a Deus! Uma igreja abençoada. Deus tem nos abençoado. Minha igreja batista, na época que eu deixei, tinha 220 membros em um ano. E eu deixei e começamos este ministério. E Deus tem nos dado graça, e ore por nós. Né? Começamos lá, o louvor era um CDzinho, um playback, e a minha esposa cantando. Hoje temos 8 tecladistas dentro da igreja. Glória do Senhor. Temos um louvor, irmãos, que eu sou suspeito em falar, mas um dia vocês verão. Um louvor muito abençoado, que neste momento o fogo deve estar caindo lá. E temos músicos, temos uma escola de música dentro da igreja. E eu não toco nada e nem canto. Até a minha palma é desafinada. Mas Deus tem nos dado graça ali. E era um membro da Brasil para Cristo, que é um músico que está lá na nossa igreja. Ornan, o nome dele. E ele foi para o Espírito Santo, retornou e sentiu de ficar lá conosco. E ele abriu a escola, é o melhor músico da região ali. Está lá conosco, nos abençoando. Até saxista temos lá já. Então, Deus torna possível aquilo que parece impossível. Oh Deus bendito, maravilhoso. Eu sou casado, a pastora Sirlene está lá com a igreja, porque sempre que eu saio eu prefiro que ela fique.
A semana passada ela foi no congresso na Lagoinha e nós sentimos muito falta da nossa igreja, né? E ela falou que queria ficar. Eu falei, fica, ministra aí o louvor. Tem um filho de 21 anos, tem uma filha de 26, um de 21 e Sânia de 5 anos e meio, né? Para a honra e glória do Senhor. E uma na glória também. Já povoamos o céu também. O Senhor recolheu uma filha nossa. Mas está lá no cantinho dela e um dia eu a verei lá. Né? Às vezes nós perdemos entes queridos e a única forma de revê-los é através de Cristo. Tem outro caminho. Então eu não largo Cristo por nada. Um dos motivos é porque eu quero rever a minha filha. Um dos motivos é esse. Né? E que Deus seja louvado. Eu me sinto honrado de estar aqui hoje. E essa campanha eu espero que esteja sendo bênção na vida de cada um. Está nos ensinando a ser verdadeiros cristãos, né? Eu tenho uma vida de oração bem simples também, mas nós oramos e jejuamos desde quando eu me converti. Logo no início da minha conversão fiquei uma semana de jejum. Fui para um sítio onde a comida era muito boa. E chegou lá, o meu tutor falou, olha, a primeira regra, essa semana a gente não come. E eu olhava aqueles passarinhos e eu via aquilo assado. E eu lambia os beiços. E ali eu fui ensinado a jejuar. E hoje, a minha esposa, a minha igreja sabe, para mim, comer e não comer não tem muita diferença, não. Se Deus ordenar um jejum curto de 3 dias, a gente fica. Um pouquinho mais de uma semana, 15 dias, tranquilo. Então, você ouve a voz do Senhor. E olha que eu não estou tão magro assim, né? Dá para perceber. Mas hoje, eu quero falar sobre reino de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Oh Deus bendito e glorioso. Deus soberano, Deus poderoso. Mateus capítulo 6. Deus, que a graça. Bendito é o teu nome, Jesus. Glorioso Deus, tu és santo, tu és maravilhoso, graças a Deus. A partir do versículo 9. Eu vou ler aqui na minha folha porque eu esqueci o meu óculos, essa Bíblia, mas eu já tenho maior aqui, irmãos. Amém? Eu não sei qual o costume da igreja, se é de pé ou sentado, então fiquem à vontade. Glória a Deus. Amém? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Aleluia! Deus, amado. Albert já orou pela minha vida. Que Deus tenha misericórdia. Meus irmãos, o título dessa mensagem é: o reino de Deus precisa entrar na humanidade. Repete comigo assim: o reino de Deus, precisa entrar na humanidade. Como? Nós sabemos que o reino de Deus precisa entrar na vida das pessoas. Nós olhamos para a nossa vida e, ao olhar para o mundo, nós vemos essa necessidade. E eu quero falar de reino de Deus não numa visão teológica, mas um pouco mais simples. Uma visão
um pouco mais realista para nossas vidas. E para se falar em reino de Deus, é preciso nós voltarmos às origens, ao Gênesis. E a palavra em Gênesis capítulo 1 diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A palavra diz que não existia um reino, que não existia um reinado, que existia trevas e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Ali ainda não existia um governo. E o texto continua discorrendo sobre a criação da natureza. O Senhor então olha para aquela questão vazia, uniforme, sem forma. E Ele então decide gerar um reino. E a palavra mostra que Deus então começa a instituir os firmamentos, o universo. E cria a natureza, e cria tudo que nela há. O Senhor estava implantando um reinado ali. E nesse reinado, o ser humano fazia parte. O Senhor então cria Adão e cria Eva. E Ele então começa aquele reinado. A palavra diz que o Senhor vinha todas as tardes. E Ele iria perguntava para Adão, para Eva, como eles estavam. Era um reinado de adoração. Era um reinado onde eles abriam o coração. Deus falava com eles. Eles falavam com Deus face a face. E a palavra mostra que Deus criou um reinado palpável, audível e visível. Este é o reinado que Deus quer que nós vivamos. E a palavra mostra que o Senhor se comunicava, Ele era Deus, Adão e Eva o adoravam. E eu estava pensando em reinado. E na implantação de qualquer reinado, é preciso primeiro ter um rei. Segundo, ter os súditos, aqueles que estão debaixo da autoridade do rei. E terceiro, ter as leis. E esses súditos devem obedecer às leis que o rei implanta. Isso chama-se reinado. E Deus, Ele forma o ser humano e deixa uma única lei. Fala, olha, vocês podem usufruir de tudo. Porém, eu quero deixar uma lei. Existe uma árvore que ela tem um fruto do conhecimento do bem e do mal. Dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O rei havia deixado uma ordem, uma lei para o súdito. E essa lei foi quebrada. E o reinado que o Senhor sonhou, ele foi seriamente ameaçado. Aquele reinado que seria para ser de paz, ele foi dividido e começou a ser dilacerado pelo pecado. O reinado que era de santidade, de adoração, se transformou num reinado de morte, num reinado de assassinato, num reinado de divisão. E esses reinados foram se dividindo, e o homem buscando cada um seu próprio propósito, cada um seu próprio reinado. E o reinado do Senhor ficou comprometido, passou a crescer diante de divisões, de contendas, diante de guerras e formação de outros reinados. Foram se dividindo. E Deus começa a olhar do céu, e tudo aquilo que Ele havia planejado parecia ter fracassado.
A pior coisa para um rei é ver o seu reinado fracassando. Mas o reinado de Deus não fracassa. Aleluia! O Senhor é um Deus todo-poderoso. Glória a Deus! Quando Ele te colocou dentro de um reinado, Aleluia. Ele sabia que você iria ter uma vida vitoriosa. O Senhor então, Ele olha e Ele tenta restabelecer o reinado dEle novamente. E quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vimos Deus chamando Abraão e fala: olha, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que lá eu vou fazer de você uma nova nação, um novo povo que vai contagiar o mundo através da minha soberania. E Deus levantou Abraão. Abraão foi bem até certo ponto. Criou gerações até José. José governou o Egito e depois o reinado acaba. E o povo de Deus, que era para viver o reinado de Deus, novamente era escravo. E Deus levanta Moisés. Moisés tira o povo e ele chega diante de Faraó e fala: olha, eu venho aqui em nome do Todo-Poderoso. Nós só queremos ir até o deserto, cultuar a Ele. Faraó não deixou. Ele falou: olha, então já que você não deixa, agora Yahvé mandou dizer que o povo vai sair e não se retorna mais. E Faraó tentou negociar. Não, fica aí. Moisés olha para ele, fala: não vai ficar homem, não vai ficar mulher, não vai ficar criança. E eu digo mais: nenhuma unha do gado ficará aqui. Meu irmão, o que Deus tem para a nossa vida é uma obra. Não negocie com o Faraó, não negocie com o diabo, porque o reinado que Deus confiou nas suas mãos é um reinado de soberania. E a palavra mostra que o Senhor levantou juízes. Os juízes fracassaram. O povo então queria reis. Deus então levantou reis ali. Os reis, a maioria caíram na idolatria. Dividiram o reino que era único em reino do sul e reino do norte. E parece que todas as tentativas de Deus havia fracassado. O reino de Deus precisava entrar na humanidade. O Antigo Testamento, ele discorre assim, de que Deus queria se fazer presente no meio do povo. E o Senhor então decide Ele mesmo vir implantar o seu reinado. Aleluia, Jesus. E a palavra mostra que Deus precisava de um corpo. Seria preciso corpo. Para entrar no meio do ser humano, precisaria ter um corpo humano. Precisamos entender essa história tão maravilhosa para valorizarmos o ato da cruz de Cristo. O Senhor então procura entre as mulheres e Ele acha Maria, a bem-aventurada. Sabe o que isso significa? A mais feliz de todas. O Senhor não procurou uma mulher qualquer, mas a mais feliz de todas. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? O Senhor quer excelência na nossa vida. Se Deus te tirou do mundo, é porque você tem algo de especial para você. É porque você é bem-aventurado. É porque você é bem-aventurado. Quando Jesus nos encontra e nós abrimos o nosso coração como Maria, nós nos tornamos pessoas bem-aventuradas. E Maria então ela vem e ela gera Jesus. Jesus foi gerado no corpo de Maria. E a palavra Cristo no grego, Christos, significa divino. Significa aquele que tem atributos divinos de Deus.
Por isso, e Jesus é a natureza humana. Por isso, Jesus Cristo, um homem com atributos de Deus. Aleluia. Jesus Cristo, ele veio implantar um reino diferente, um reino de paz e de santidade. E a palavra então mostra que Jesus era de natureza humana e Cristo de natureza divina. Deus, aleluia. E Cristo veio cumprir 3 tarefas na implantação do reinado. 2 ele cumpre na carne. 2 ele cumpre na natureza humana, que foi o ensinamento aos discípulos. Ele que ensinou. A segunda foi derramando o sangue na cruz. Ali era o corpo de Cristo humano, derramando o sangue. E a terceira é o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Essa terceira, Jesus cumpre de forma divina. De forma humana ele não poderia cumprir. E ali, agindo em sua igreja através do Espírito Santo. A terceira tarefa de Cristo, ela ainda está se cumprindo na minha e na tua vida. Quando ele disse aos discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1. Jesus começa a falar do reino de Deus e os discípulos ainda não entendiam. Quando Cristo falou que o reino seria implantado, eles olham para Jesus no versículo 6 de Atos 1 e falam: Senhor, é nesse tempo que o reino será devolvido para nós, para Israel. Eles ainda estavam com uma visão física, militar, mas reino de Deus, meu irmão, temos que ter visão espiritual. Reino de Deus é todo aquilo que não chegou ao teu coração. É tudo aquilo que o teu olho ainda não viu e teus ouvidos não ouviram. São essas coisas que Deus tem preparado para você. Isso é reino de Deus. E hoje a igreja, ela deve viver na dimensão de Cristo, na dimensão divina, na dimensão do sobrenatural, para viver o reino que Deus deseja implantar na humanidade. Aleluia! Deus me trouxe aqui esta noite para dizer para a tua vida que é preciso atentar para as coisas do céu. Às vezes nós estamos muito apegados às questões do natural, do humano, mas Deus está chamando a igreja para viver o divino, o sobrenatural, porque esse é o reino dele. Jesus entrou em nossas vidas e Ele quer que nós vivamos não o reino do homem, mas um reino que Ele preparou de antemão para que nós vivêssemos. Irmãos, vida com Deus, ela é muito diferente da qual nós estamos acostumados. Quantos crentes não ouvem mais a voz do Senhor? Quantas pessoas já não oram mais? Quantas pessoas já não acreditam mais na igreja do Senhor? As decepções da vida você vai ter. As angústias e as aflições vão te acompanhar, sim, mas isso é reino humano. Reino de Deus é paz. Dessa forma, nós voltemos para o título da mensagem. O reino de Deus, o que? Precisa entrar na humanidade. Como? É através da minha e da tua vida. Através da igreja do Senhor.
Irmão, o mundo precisa ser transformado pela presença de Deus. Ainda que Jesus falou que as pedras clamariam, que ele poderia levantar de onde ele quisesse, Deus quer usar a minha e a tua vida. Essa igreja não está aqui há 39 anos por acaso. É porque o reino de Deus foi implantado aqui. O reino de Deus entrou no Iguatemi através dessa igreja, e ele vai prevalecer, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia! O reino de Deus, através da vida de cada cristão, Eu creio, Deus. através da minha e da tua vida. Tem pessoas, irmãos, que dependem de uma palavra nossa. Seus parentes estão olhando para a tua vida, eles estão esperando a tua vitória para crer no Deus que você diz que crê. O reino de Deus, no passado, meus queridos, a religião cristã, ela confrontou os filósofos, confrontou as religiões da época. Sabe por quê? Porque religião consistia em 3 fases: templo, sacerdócio e sacrifício. E aí apóstolo Paulo fala o quê? Vocês são santuários de Deus. Aleluia. Aleluia! Hoje você pode olhar para o mundo e eles vão te perguntar: onde está a igreja? Está aqui. Deus, aleluia. Eu sou a igreja. Paulo fala: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Irmão, o reino de Deus já foi implantado dentro de vós. Aleluia. Comece a viver as grandes obras que Deus tem para a tua vida. Israel foi convocado para pregar o reino de Deus e falhou. E numa das visões, Jeremias, ele vai ali e ele olha o oleiro. O Senhor fala: desce na casa do oleiro. Então ele começa a observar, e o oleiro pega aquele barro, e quando estava quase pronto, o barro quebrava de novo. Ainda não era vaso, era barro. Deus, aleluia. E o barro ia novamente e se quebrava. Meus queridos, o barro, ele é inerte, ele não pensa. E nós somos barro na mão de Deus, amém? Só que nós pensamos, nós temos vontade própria, e às vezes o oleiro quer nos moldar, só que nós não queremos. Deus, aleluia. Sabe para que servia o vaso? Para colocar óleo. Deus, aleluia. Óleo significa presença de Deus, unção do Espírito Santo. E às vezes nós não queremos que o oleiro nos faça um vaso. Verdade. E o oleiro, quando ele começa a fazer o vaso, depois do vaso pronto, ele não pode ter impureza. Ele vai para a fornalha. E ali na fornalha, quando o oleiro olha, alguns saem trincados. Mas para pôr óleo tem que ser perfeito. Deus, Não aleluia. pode ter defeito. O oleiro tira aquele trincado. E ele olha e ele então faz uma massa. Está trincado, mas ainda tem jeito. E ele pega uma massa e ele coloca. E depois ele leva no forno e tira rápido, porque ele está trincado. Ele pode arrebentar. O oleiro tira e depois ele tira aquele vaso perfeito. E ele pinta, e então ele leva para vender. E quando ele vai negociar esse vaso, ele fala: esse aqui é um vaso perfeito. Ele não trincou quando foi para a fornalha. Pode encher até a tampa. Pode transbordar. E a pessoa olha para o outro vaso bonito. E o oleiro fala: olha, esse ele é bonito, mas ele não pode ser cheio, só enche pela metade.
Por quê? Porque ele é trincado. Se encher, ele não suporta. Estão entendendo? Se colocar muito óleo, ele arrebenta. Ah, mas ele é perfeito por fora. Só que o oleiro sabe que é trincado. Irmãos, o reino de Deus necessita de vasos perfeitos. Deus quer que você transborde. Você é vaso de honra. E quando o oleiro volta para a fornalha, ele percebe que alguns vasos despedaçaram. Era para ser vaso, mas ficou caco. Era para receber o reino de Deus. Era para receber a unção, mas não aguentou a prova. Se arrebentou, se dilacerou. E o oleiro então ele raspa aqueles caquinhos. Serve para alguma coisa. Ele morre. Viram as pedrinhas assim. Isso é verídico, tá, irmãos? E aqueles caquinhos que era para ser um vaso, ele vai servir de enfeite. Eu estou entendendo? Ele não pode receber óleo. Ele só vai enfeitar os outros vasos. Era para receber óleo. Era para receber o reino. Mas ele não quis. Muitos estão dentro da igreja, só que em cacos. Meu irmão, se você está aqui, é porque Deus tem um compromisso com você. Deus não quer você enfeitando a igreja. O Senhor quer fazer da tua vida um lugar que transborde óleo. O reino de Deus precisa ser implantado e vivido através de nós. Quando Jesus falou essa oração e nós dizemos: venha a nós o vosso reino, você deve dizer: Senhor, pode me encher, porque eu vou aguentar. Jó suportou. Ele passou o que passou, mas ele olhou para o céu e falou: eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Aleluia! Não sei o que você está passando, mas a palavra de Deus para a tua vida: comece a viver a dimensão de Cristo. Cristo vivendo em você, o Deus Todo-Poderoso. Você vai sair daqui esta noite cheio da presença de Deus, mas não do humano, do Deus sobrenatural. Chega de enfeitarmos igrejas. Meus irmãos, a igreja é para implantar o reino de Deus, e hoje estão implantando filosofias, hoje estão implantando visões, hoje estão implantando prosperidade e cura e tantas outras coisas, menos o reino de Deus. Aleluia! João Batista, ele pregou o reino de Deus, por isso ele foi decapitado. Paulo pregou o reino de Deus, por isso ele falou: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Não são açoites e prisões que vão me calar. Maior é o que está em nós do que aquele que está em nós. O reino de Deus já está implantado em nós. O templo é você. O sacerdote é você. Porque a palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, sacerdote era para livrar do pecado, mas se você confessar, ele é fiel e justo para te purificar de toda injustiça. Aleluia! Irmãos, confesse os vossos pecados. Chega de envergonhar o nome de Deus. O reino de Deus já foi enxertado em nós. Jesus falou: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Aleluia! Existe vida. Essa igreja tem 39 anos de vida. E Deus ainda nem começou a fazer a obra. É um sacrifício. E eu quero
até um fechamento, até porque a minha voz não permite me prolongar mais. Aí dá para entender o que Deus fez na minha vida. Vou dar o meu testemunho em breve. Eu aceitei Jesus na pior situação da minha vida. Com 12 anos eu fui abandonado pelo meu pai com 1 ano de idade. Eu morei nas ruas. Eu sou mato-grossense, da divisa. Com 12 anos eu morava na rota do tráfico. Com 12 anos eu já bebia e usava droga. E parti para o tráfico. Com 19 anos de idade eu fui condenado. Minha condenação começou com 36 anos. E eu fui preso. Eu vivia o reino dos homens. Eu vivia aquilo que eu achava. Eu vivia aquilo que eu acreditava. E eu acreditava que para ser feliz eu precisava usar droga. Eu acreditava que para ser feliz eu tinha que ter dinheiro. Então eu passei a traficar. Passei a conviver com narcotráfico. Passei a assaltar. E quando eu entrei dentro daquela cela, ali era o reino de Satanás ali dentro. E o meu irmão mais velho foi falar de Jesus e eu aceitei. Ali o reino de Deus me invadiu. E eu falei, Senhor, eu quero ser um homem diferente. Eu me converti dentro da prisão. Aquilo que o diabo já tinha escrito que seria a minha derrota, Deus transformou em vitória. E eu saí dali um novo homem. Eu saí dali na dimensão do Espírito. Eu fui profetizar. Eu fui falar do amor de Deus. Porque o reino de Deus havia sido implantado. E Deus me trouxe a dignidade de volta. Senhor me restabeleceu. Eu saí do mundo físico, ainda que eu vivo no mundo físico. Esse mundo físico não é digno de nos ter. A mulher samaritana, ela se encontra com Jesus. E no encontro ela fala, olha, o Senhor está mandando eu adorar. Nós temos 3 centros de adoração aqui. Meus pais me ensinaram a adorar nos montes. Jesus então olha para ela e fala, olha, não são esses templos aí que são pertinentes ao reino de Deus. Você precisa beber da água que eu te der. Que dentro de você fluirá rios de água viva. Jesus disse para ela, o Pai procura não adoradores de templos, adoradores nominais, mas aqueles que rasgam o coração e deixam o reino entrar. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aqueles que não se deixam levar pelas situações adversas, pelos momentos de crise. O maior momento de crise Jesus enfrentou. E ele olhou para o Pai e falou, que seja feita a tua vontade, não a minha. Reino de Deus é isso, irmão. É você olhar para o passado com gratidão. Teu passado não tem poder sobre você. Aleluia. Olhe para trás e agradeça. Agradeça porque você passou por tudo isso. Não fique chorando o que foi derramado. Olhe para frente com esperança. Isso é reino de Deus. Não importa a frustração do teu passado, eles não vão determinar o teu futuro. Não importa quem disseram que você seria. O que importa é que o reino de Deus foi implantado dentro de você. Eu morei nas ruas, embaixo de ponte. Quantas vezes jogaram urina em cima de mim, resto de comida. Eu era a escória do mundo, mas o reino de Deus foi enxertado em mim. Olhe para frente com esperança.
Olhe para o lado, dá uma olhada para o lado. Com amor. Oh, Deus, aleluia. Deus, E olhe para cima. Em adoração. É Deus. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. Se você faz parte da igreja do Senhor, comece a viver isso. Espero que essa palavra vocês ouviram bem aí. Irmãos, o reino de Deus é diferente. O reino de Deus, uma pessoa que vive no reino de Deus, ela vai acordar de madrugada para orar. Eu estou maravilhado com a minha igreja. Eu acordo 4, 5 horas da manhã para orar. E às vezes eu oro até 7 horas, 8. Deus fala comigo. E eu mando mensagem para os irmãos da igreja. Orei por você hoje. Eu peço para Deus me mostrar alguns e eu mando. E o incrível, 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, meu celular toca, eu recebendo mensagem dos irmãos. Pastor, eu também estou orando. Aleluia! Reino de Deus. O Senhor quer que você saia dos seus sofrimentos naturais e lance aos pés da cruz. Aleluia. Pare de viver uma vida de derrota, de desânimo, uma vida de contenda dentro da igreja, Deus amado. de fofoca, de murmúrios, e viva aquilo que Deus tem preparado para você. O Senhor tem grandes obras nessa igreja, mas desde que ela se disponha a viver o reino dele, qual ele é o rei. Aleluia! Vocês são súditos, e súditos obedecem. Aleluia. As minhas ovelhas eu conheço e elas me obedecem. Isso é reino de Deus. Eu ia orar pela igreja, mas irmãos, me perdoem, a minha voz sumiu, está sumindo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu não sei o que foi pregado aqui. Com certeza vocês foram abençoados. Eu quero que essa palavra também fique enxertada em vossos corações. Muda de hoje em diante o modo de ser. Aleluia! O que você tem vivido? Na direção dos homens? Ah, pastor, mas só eu sei das minhas lutas. Mas a palavra diz: eu é que sei os pensamentos que tenho. Aleluia! Glória a Deus! Dê uma salva de palmas.